Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos, a gente está aqui para discutir relacionamento. O tema do vídeo de hoje é nutrição no relacionamento. A gente tem um convidado, é o Vitor Olsbergen, ele é personal trainer e nutricionista. O Vitor tem formação em educação física, em nutrição e algumas especializações, né, Vitor? Fala um pouquinho aí da tua formação pra gente. Boa noite a todos, tudo bem? Então, meu nome é Vitor, sou personal há em torno de 6 anos e formado em nutrição também há 1 ano. Tenho a minha clínica aqui, a COB, vocês já devem ter visto o Marcos e a Joana postarem sobre. Estou fazendo um trabalho com eles que está sendo bem legal, está sendo bem interessante. E me convidaram aqui para trocar um papo sobre nutrição, sobre casais, sobre tudo mais, e vamos ver o que vai dar isso daí. Então, deixa eu falar pra vocês, deixa eu explicar, porque o Vitor, ele tá inaugurando esse nosso quadro de entrevistas, que é um projeto que a gente já tem um certo tempo, e a gente já falou aqui com vocês antes, e vocês sabem, né, o nosso ponto de vista sobre relacionamento e comida, né, o que a comida tem a ver com isso tudo. E o Vitor, melhor que ninguém, porque ele, como ele estava explicando, ele é nutricionista, ele nos passou ali toda uma dieta específica, e a gente tá fazendo esse acompanhamento agora, e a gente sempre acaba conversando assim, cara, como que funciona aqueles casais, assim, quando, sei lá, um dos dois quer se cuidar e o outro não. Daí, esse tempo eu tava perguntando, Vitor, como é que tu resolve isso, cara? Vai, sei lá, um casal lá e digamos que o cara quer se cuidar e a menina não, ou a menina quer se cuidar e o cara não. Como resolver isso? Tem todos os tipos de casais, a gente já atendeu aqui no consultório, né? Tem aqueles que um quer muito fazer uma dieta, quer mudar, o outro segura, puxa para trás, ou quando os dois querem, ou quando os dois vêm meio amarrado, fazem um combinado, vamos nós dois nutricionistas e vamos tentar dar um jeito nos dois. Mas, cara, existem vários casos, a gente vai comentando aí ao longo da conversa. Mas o cenário ideal para vocês na COB, só para vocês entenderem, gente, a COB ela é uma empresa que ela trabalha não só a parte nutricional, que é o que a gente está falando aqui, mas é a nutricional, a parte médica também, eles fazem um controle ali tem um médico trabalhando lá, então ele consegue ver teus testes hormonais para ver se tá tudo bem. Porque o foco deles é a medicina esportiva e a nutrição esportiva, então a linha do Vitor é mais para essa área de esporte, né, Vitor? Exato, a gente trabalha principalmente na parte ali de esporte, performance e também principalmente com a parte estética. Que, sim, querendo ou não, tudo isso daí tá sempre uma melhora de estética, uma melhora de performance, acaba também levando a uma melhor saúde, assim como a melhora de saúde sempre está correlacionada à melhor estética, então não tem como muito fugir de um pro outro. Tá tudo sempre. Sim. Na nutrição tá tudo. Se tu quer melhorar o teu rendimento para treinar, para fazer, para jogar futebol, para correr mais, enfim, você sempre acaba melhorando a sua saúde, também acaba sempre melhorando de algum jeito. Então é sempre uma parte clínica também envolvida que tá tudo relacionado. O legal ali da COB é que como tem a parte de nutrição e de medicina, vocês acabam fazendo uma leitura bem mais holística, né? Porque tem toda a parte de exames médicos, então tu consegue até na nutrição aplicar melhor o que a pessoa precisa, né? Cada cliente, né? No caso, cada paciente. Exato, na verdade a gente vê muitos médicos, muitos nutricionistas que eles te solicitam um exame e eles olham só ali para os dados, para os números e acabam deixando de lado a pessoa, acabam deixando de lado o teu cotidiano, acabam deixando de lado o que realmente é adequado para você no seu dia a dia. Tanto que sempre que eu pego um paciente pela primeira vez, a ideia é ver o que você está fazendo no seu dia e tentar adequar o máximo possível dentro da sua realidade. E não virar tudo do avesso, passar uma dieta toda extrema, toda rigorosa. Claro, depende muito de cada caso, mas a ideia é sempre tentar adequar o melhor dentro do cotidiano do paciente, nada que seja muito fora, né? Ô Vitor, deixa eu te perguntar, e uma situação que a gente acaba discutindo bastante aqui, né, dentro desse contexto de relacionamento, é que muitas vezes num casal, a pessoa ali tá com uma baixa autoestima, né? E muitas vezes isso é reflexo de uma estética um pouco abandonada, digamos assim. Claro que tem todo o lance da saúde, mas eu tô falando bem a parte estética, porque às vezes a pessoa ali tá um pouco acima do peso, ela se olha, ela passa a se gostar um pouco menos, e isso acaba refletindo no relacionamento, o relacionamento começa a ir por água abaixo, e aí a pessoa muitas vezes não entende por quê, termina o relacionamento e passa a se cuidar. É uma loucura isso, né?
já enfrentaram algum tipo de caso nesse sentido, que chegou lá um casal e daqui a pouco o casal não deu certo e continuou só a menina ou só o menino, ou só um dos dois do casal? Vocês já enfrentaram isso na COB ou ainda não tiveram nenhuma experiência assim? Dessa maneira, não tive pacientes, já tive alunos, claro, já tive alunos, casais que treinavam juntos e um mais, outro menos, depois que terminaram, aí sim, pancada. Mas o que vem muito paciente realmente, tipo, acabou de terminar um relacionamento, vem com aquele gás todo, quer mudar, quer dar um up, né, de como eles dizem. Então, cara, é muito comum, realmente é um fator que acontece muito. O famoso projeto verão, né? Ficou solteiro, eu vou meter o projeto verão, meter um shape e ir pra cima. Muito normal. Na parte ali que tu tava falando de cada paciente ter ser diferente mesmo, né, um do outro, eu até tenho uma dúvida. O nutricionista pode trabalhar com vários tipos de dieta? Tu trabalha com vários tipos de dieta? Ou cada nutricionista tem uma linha e segue aquilo? Por exemplo, tem pessoas que vão aí e vão fazer low carb, ou vai ter gente que vai fazer jejum intermitente, ou alguma outra dieta da moda, assim. Ou tu segue uma mesma linha, né? Ou pode ser diferente para cada pessoa? Na verdade, existem vários caminhos para se chegar no mesmo resultado. E justamente o jejum, o low carb, podem ser estratégias muito interessantes a depender de cada pessoa. E existem casos mais específicos, por exemplo, no meu caso, vou citar o meu caso que fica mais fácil. Eu acordo todo dia às 6 da manhã, é sempre uma correria, 6h30 da manhã que eu estou trabalhando, e toco direto até meio-dia, 1 da tarde, todos os dias. Então, para mim, o jejum faz mais de 2 anos que eu faço um jejum assim, não é um jejum de 16, 18 horas, mas eu acordo, tomo só café, água e segue o baile. Tem pessoas que se adequam muito bem a isso, enquanto tem outras pessoas que falam, meu Deus, se eu ficar 1 hora sem comer, eu tô tonto já. Eu sou assim, se eu fico esse certo tempo que nem tu falou ali, esse ritmo que tu faz, eu sei porque eu acompanho o Vitor nas redes sociais ali, e às vezes até um pouco mais cedo que isso, né? Eu vejo que às vezes, sei lá, tu tá 5 horas da manhã ali já na loucura, e eu comento com a Jo, pô, cara, o Vitor tu tem que ser muito focado, assim, porque eu passo fome mesmo, cara. Bom, o Vitor sabe, né? Ele é nosso nutricionista e eu, tipo assim, se eu fico um intervalo um pouco maior ali, cara, parece que abre um buraco negro no meu organismo, assim, e eu começo a ficar de mau humor. Eu começo a ficar de mau humor muito rápido se eu tô com fome. Tem pessoas que, vou fazer um exame de sangue amanhã, já está preparado ali o psicológico de que vai passar umas horinhas de mau humor até conseguir tomar o café da manhã de vez. Mas assim, o nosso corpo sempre tende a se adaptar. Eu também nunca conseguia fazer o jejum, por exemplo. Como eu falei, são estratégias. Não é que o jejum é o salvador da vida, não é que o jejum vai ter uma melhora da sua vida de muitos aspectos. Não é assim que funciona. Eu encaro mais, como sempre, de acordo com a praticidade, de acordo com aquilo que vai se adequar melhor à pessoa, como eu tinha falado antes. Mas sim, nesse ponto da questão da adaptação do corpo, a partir do momento que você começa uma dieta, você mesmo sabe, né? Tô comendo menos. Passam um dia, 2, 3. Sim. Você começa a acostumar. Os primeiros são mais sofridos, mas começa a acostumar. Da mesma maneira, comer mais. Nos primeiros dias, você começa, não tô nem conseguindo comer tudo isso que passou, acontece. E depois, com o tempo também, vai se acostumando. O nosso corpo se adapta muito bem a quase todos os tipos de situações. Então, tu tem paciente que tem, assim, dietas bem diferentes umas das outras? Sim, sim. Uhum. Aí, levando pro lado de casais, 2 coisas, né? Eu ia perguntar se vocês têm bastante casais que vão juntos para começar a dieta junto, né? E aí, nesse caso, como é que fica assim, a avaliação se tu percebe que uma dieta determinada é melhor para um e outra dieta é melhor para o outro, que eles não vão conseguir fazer as mesmas refeições, né? Nem nos mesmos horários e nem dos mesmos alimentos. Tá, peraí, tu constatou, né? Tu tá falando que ele constatou que funciona melhor para um e uma para um, a dieta A para um e a dieta B para o outro. O Marco, por exemplo, a gente aqui, né? Digamos que a Joana quer emagrecer, tem que cortar geral, né? E o Marcos quer ficar fortão. E o Marcos tem que fazer uma alimentação mais puxada ali, porque quer fazer um ganho de massa, por exemplo. Aí não tem como ser a mesma alimentação, como é que fica isso, né?
Não, assim, se a pessoa não tiver nenhuma restrição, seja por intolerância, alergias, hábitos culturais, tudo mais, é totalmente possível o casal comer a mesma coisa, só que a gente alterar as quantidades, e claro, também de acordo com o gosto de cada um, que pode variar muito. Mas da mesma maneira que eu posso passar para você 100 gramas de batata e para o Marcos passar meio quilo de batata. Então, é totalmente possível adequar nesse ponto, sim. Se, claro, como a gente falou, se os dois estiverem na pegada para fazer isso. Eu acho que é a melhor situação, né? Pelo menos é o que a Sim. gente faz aqui. E, assim, um casal que mora junto, principalmente, né? Que faz as refeições juntos, é o mais viável, incentiva né? o outro, né? Fica Sim. mais fácil, porque imagina a gente ter que fazer 2 cardápios, assim, completamente diferentes. A gente já vai... Acho que no segundo, terceiro dia já desiste, né? Eu vou dar um relato e terminar meu relato com uma pergunta, né? Que uma coisa que a gente gostou muito quando a gente foi lá na COB, foi atendido pelo Vitor, é que, sim, a gente já foi nutricionista antes e vinha, assim, uma receita, digamos assim, uma indicação de algo que era muito fora do nosso dia a dia. Tipo assim, era surreal. Então, é legal, tu faz 1, 2 dias, talvez uma semana, e depois, cara, a dieta não vai ter um resultado porque tu não vai... É muito fora da tua rotina. Os alimentos, os horários de comer, as quantidades, que é o que o Vitor tava falando ali. Então, eles conseguiram adaptar mais ou menos o nosso dia a dia, mudar as quantidades, melhorar o horário ali, e fez... Eu lembro que logo que a gente começou ali, a gente faz essas corridas de rua, vocês que nos acompanham sabem, e eu tava bem destreinado. A Jo continuou treinando corrida e eu não. Era uma corrida curta, acho que 5 ou 10 quilômetros, não lembro. Só que assim, como eu tinha mudado a alimentação, eu senti, cara, na primeira semana uma disposição bem maior. Tipo assim, a corrida foi super tranquila. E então esse lance da dieta, ela já teve um impacto muito forte pra mim, então já funcionou bastante. A minha pergunta pro Vitor é, cara, quando chega aquele pessoal lá no consultório com dieta da lua, dieta do sangue, dieta do, sei lá, tu dá 3 pulinhos, fica olhando de frente do mar. Cara, quando tu ouve essas dietas, qual que é o... Como que tu fala pra pessoa que ela tá muito fora da realidade, assim? Cara, depende muito. O que acontece? Vem muita gente indicada, assim, da mesma maneira que você falou. Eu vim porque me falaram que você passa coisas mais simples, passa comida, manda comer de verdade. E a nutricionista que eu fui me passou tal coisa e não está me adaptando. Beleza. O primeiro ponto é que eu não posso sair criticando a dieta que foi passada porque talvez o nutricionista tenha enxergado em outro contexto e tudo mais, então não cabe a mim julgar isso. Mas, como eu falei, eu gosto de adaptar dentro da melhor comida possível, dentro do seu dia a dia, passar realmente comida de verdade, passar um arroz, feijão, uns legumes, salada, uma carne, e não como carne, beleza, vamos tentar suprir isso da melhor forma. Não como feijão, beleza. Não como legumes, não como salada. Aí eu falo, não, então a gente vai ter que começar devagar aí, comendo alguma coisinha, porque são muito importantes e tudo mais. Mas, realmente, eu já vi indicações de, como eu gosto de brincar, nozes irlandesas esmagadas. Enfim, que chega lá, é R$500 o quilo de um negócio. Isso! Não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Sim. Então, tem muita gente que gosta, assim, de umas coisinhas assim, mais frescurite e tudo mais. Não é o meu caso, não gosto de passar esse tipo dessa maneira, assim. Gosto, como o pessoal gosta, assim, do preto no branco. Gosto de comida de verdade, gosto de suplementação, se necessário. A gente está passando alguma coisa também. Muitas vezes é mais aliada para questão de performance do que estética. Sim. Mas basicamente é isso mesmo. Ô, Vitor, e o que tu acha que hoje, cara, acaba causando mais tipo assim, esse lance, a gente acaba falando um pouco mais da parte estética, né? O que tu acha que tem causado mais o pessoal tá meio que sobrepeso hoje, assim? Tu acha que talvez seja, tipo, sei lá, as pessoas, óbvio, que se alimentando mal, ou porque elas tomam pouca água, ou porque elas dormem pouco, ou é um conjunto de tudo isso? Na tua experiência, tu acha que, atualmente, o jeito que a vida é corrida, o que as pessoas deixaram de fazer, cara? Porque, cara, se a gente olha qualquer documentário, qualquer matéria de, sei lá, da década de 60, 70, tu olha as pessoas na rua, cara, era todo mundo mais magrinho. No modo geral, eu tô falando, né?
E hoje em dia, se tu olha esse mesmo documentário mostrando, sei lá, pô, uma Avenida Paulista lá, tu que é de São Paulo, pô, cara, tu vê uma galera assim bem jogada, cara. O que que tu acha que tá acontecendo com a sociedade pra num todo, assim, a galera tá meio abandonada? Abandonada na saúde, né, na estética mesmo. Então, na verdade, eu sempre digo que a gente vive aqui, pelo menos, em Florianópolis, tem bastante gente que pratica exercício, mas ainda é uma parcela muito pequena da população. Tá. E realmente esses dados de sobrepeso, obesidade estão aumentando cada vez mais. Inclusive, os dados, a última vez que eu vi, está aumentando muito entre crianças e adolescentes. Ah, preocupante, cara. E durante a sua infância, durante a sua adolescência, se você já tem hábitos ruins de vida, se você já cria um padrão de obesidade, cara, para quando você for adulto, quando você for mais velho, é pior ainda. Então, por isso que aí entra o ponto. Qual será que é a questão? Claro, tem essa questão toda da vida corrida, tem a questão das comidas mais práticas, dos fast foods, de comer pequenas besteirinhas que são muito mais calóricas. Até na sua primeira consulta foi alguma coisa do tipo, né? Sim, sim. Você costumava comer de tarde umas besteirinhas, assim, snackzinho, que, é saudável. Cara, não era saudável e era muito calórico. Só que se passava como uma coisinha fit. Isso. Então, umas coisinhas assim, tão bobas, tem todo o poder de estragar uma alimentação para um cara que treina, corre e tem uma vida ativa. Sim. Imagina para quem não pratica atividade física, para quem entra numa bola de neve de hábitos ruins de vida. Então, cara, isso aí tende a aumentar muito. Mas, por outro lado, eu vejo cada vez mais uma preocupação de boa parte da população. Vejo também, da mesma maneira que surgiu muitas fast foods, muitas comidas besteira, também está surgindo cada vez mais empresas de marmitas, de coisas mais saudáveis. Isso a gente está vendo cada vez mais. E a procura por nutricionista, por personal trainer, principalmente agora depois da pandemia, que o pessoal viu que precisa cuidar da saúde para ter uma melhor imunidade, para ter uma melhor qualidade de vida. Eu vi muita gente se preocupar nesse ponto também. Foi uma coisa bem interessante. Cara, deixa eu pegar um gancho ali no que tu falou da situação de criança ali, né? Existe, a gente ouve a vida toda, assim, aquela pessoa, porque, como a gente falou no começo, o Vitor, além de nutricionista, ele é personal também, então ele manja muito desse lance de treino e tal, e a gente sempre ouve aquele papo de, assim, não, o cara tem uma memória muscular. Essa memória muscular, primeira pergunta, é lenda ou é real? E se é real, quando que tu começa a construir essa memória muscular? Em que fase? Quando tu é criança, quando tu é adolescente, ao longo da vida? Quando que seria uma idade legal pra tu começar a fazer exercício, fora aquela criança que, sei lá, brinca no colégio? Hoje em dia a gente mora mais em apartamento do que antigamente, né? Que a criança ralava o joelho no chão. Hoje em dia tá cada vez mais difícil porque os prédios têm cada vez menos quadra de futebol, por exemplo. Então as crianças acabam procurando ou uma academia ou uma, sei lá, academia de arte marcial, alguma coisa assim pra fazer exercício na rua. Qual que é a melhor idade, assim, a idade que tu indica pra pessoa começar a construir essa memória muscular, digamos assim? A memória muscular, a gente utiliza mais esse termo, principalmente na musculação, né? Tá. Que é quando a pessoa treinou por um tempo, parou de treinar e quando ela volta, ela tende a ganhar mais rápido. Isso acontece porque quando você treina, quando você ganha massa muscular, sim, isso acontece. Lá dentro do seu músculo tem um negócio relacionado às células satélites, que isso aí, mesmo que você pare de treinar, mesmo que a sua musculatura tenha crescido e depois ela desincha, que é o princípio do destreinamento, sempre que tu parar de treinar, vai murchar. Então, por isso que a ideia é nunca parar de treinar. Mas mesmo assim, tive que parar por força maior, parei por 1 ano, 2 anos. Quando você volta, sim, você tem mais praticidade para voltar a ganhar massa muscular de uma maneira mais rápida. Por outro lado, existe muito a questão de quando a criança deve começar, no caso da musculação. Cara, não existe assim nada relacionado a nenhuma coisa que comprova, tipo, vou começar a treinar pesado, vou começar a treinar musculação e vai parar de crescer. Cara, não é assim que funciona. A questão maior é porque a musculação é uma coisa mais chata, é uma coisa que tem que ter um foco maior para a pessoa estar treinando. Muitos de nós adultos não gostam. Imagina uma criança lá que podia estar jogando uma bola, podia estar desenvolvendo outro tipo de habilidade, ter que ficar lá levantando o pezinho que ela talvez nem quisesse estar ali. Então, por isso que entra muita parte do lúdico, a parte da criança se divertir. E aí, quanto a esportes no geral, cara, desde quanto antes, melhor possível. Aí entra esse ponto.
se chega aqui para mim um aluno, aqui para mim não, se chega na academia para mim um aluno que de 30 anos, que nunca fez nenhum exercício, cara, ali é uma guerra, porque não tem coordenação motora, nunca teve um condicionamento, nunca teve nada. Agora, se esse cara já foi atleta de natação dos 5 aos 20 anos de idade, mas está 10 anos parado, cara, é outra pessoa. É outro tipo de condicionamento, ela vai responder muito melhor. Então, sempre que a gente começa com alguma pessoa, com algum paciente, com algum aluno na academia, a gente sempre questiona isso. Você já praticou algum esporte? Por quanto tempo? Já foi atleta? Então, isso influencia muito na questão de resultados e questão de se adaptar melhor ao exercício. Entendi. Voltando ali para a questão dos casais, tens assim bastante casos de pacientes que vão em casais, que procuram a clínica para fazer a dieta juntos? Sim, já tiveram casos de casais que vêm juntos, ou vem primeiro um, depois acaba puxando o outro, porque fala, não, vamos botar juntos e tudo mais. Mas eu gosto mesmo quando eles vêm juntos, porque aí um começa a durar o outro, né? Sabe como é que... Ah, é verdade. É verdade. Bom. Mas aí tu faz o atendimento dos dois juntos mesmo? A conversa, assim, até pra entender, acho que é até interessante, né? Pra tu entender o cardápio do casal ou da família, né? Em conjunto. Sim. A gente, claro, estende o período do tempo, aí, e, claro, pega um de cada vez, a questão de avaliação, a questão de anamnese, de perguntar tudo. Mas, como a gente falou antes, a questão de montar a alimentação é totalmente possível fazer de maneira mais conjunta, se os dois tiverem uma rotina parecida, se fazem várias refeições juntos. Mas, como eu falei ali, o legal de estar os dois juntos é porque um começa a dizer ao outro, não, eu como legumes e tal, aí o outro fala, você não come legume nenhum, e aí começa um dedurar o outro. Ela tá treinando fofo. Não. Treino 6 vezes por semana, que mentira, você foi 3 semanas passadas. É bom que daí tu tem um fiscal ali infiltrado, né? Tem ali um X9 pra me dizer que tu falou dos legumes, me lembrei de uma coisa, assim, que é uma dúvida que eu tenho, que eu vejo muitos planos alimentares, né? É difícil ver frutas e salada. Normalmente tem lá o plano, né? O que tem porção de arroz, de carne, e eu nunca vejo muito, assim, frutas e nunca salada. Isso significa que não pode comer a fruta, né? Talvez por ter muito açúcar, talvez, né? Ou porque é liberado, é à vontade, então nem precisa estar no plano. Eu acho que isso é uma dúvida que várias pessoas têm, porque tem muito plano, assim, que não tem ali, não tem fruta e a salada. Eu fico nessa dúvida, acho que muita gente também. Na verdade, não. São importantíssimos, tanto a fruta quanto a salada. Algumas coisas a gente tem que dosar, é claro. Não é porque eu coloquei lá uma banana, 2, que você vai comer meia dúzia, vai comer... Então, porque acontece? Tem fruta, sim, que tem mais calorias e isso, para um processo de emagrecimento, pode acabar atrapalhando. Enquanto tem frutas que quase não tem caloria, então é possível deixar mais livre, é possível deixar ali frutas vermelhas, principalmente, vou dar um exemplo, kiwi, melancia, são frutas bem com calorias muito baixas, então é mais tranquilo. Enquanto tem outras que são mais calóricas, como por exemplo banana, como por exemplo abacate, que é rico em gorduras. Gorduras boas, beleza. Só que a gente não pode confundir alimento saudável com alimento com baixa caloria. Num processo de emagrecimento, isso pode atrapalhar. A questão dos legumes. A questão dos legumes é sempre mais flexível nesse ponto. Se você quiser comer um pratão de brócolis com cenoura, repetir esse prato e tudo mais, cara, tenho certeza que você não vai engordar por isso, porque a caloria é baixíssima. Tem muita fibra, então é importantíssimo que tenha para você, para toda a questão intestinal, para toda a questão de vitaminas, minerais que eles possuem. Sim, nesse ponto, eu considero os legumes imprescindíveis para ter na dieta. Não é uma coisa que eu negocio muito de tirar, eu sempre tento colocar cada vez mais. Bacana. E ali daí a gente estava falando dos casais, né, de irem juntos, e tem caso de pessoas que vão e tem um parceiro que não faz dieta e boicota, atrapalha. Isso deve ter de monte, né? Isso, na verdade, é o que mais tem. Em relação aos casais que pegam junto na pegada, ou os que um que puxa e o outro segura mais, é o que mais tem. Porque, para muitas pessoas, como eu disse, é muito possível que um treine e faça uma alimentação mais saudável e o outro não seja mais sedentário
faço uma coisinha ou outra ali e não gosto de seguir uma alimentação mais saudável e tudo mais, e acaba por não querer entender o outro lado. E querendo ou não, isso acaba, principalmente se mora junto, cara, acaba por influenciar, não tem como. Complicado. O fim de semana, não moram juntos, é mais questão do fim de semana, estão juntos, vão fazer uma refeição fora. Cara, beleza, dá pra encaixar, é uma coisa mais tranquila. Agora, se é todo dia puxando para trás, compromete totalmente a questão do resultado, a questão do que a pessoa espera, né? Sim. Então o ideal é que quem vai começar puxa o outro pra vir junto, né? Sim, sim. Eu acho que é mais fácil por vários aspectos, né? Porque assim, a gente já falou aqui sobre as datas, principalmente comemorativas. O que a pessoa faz normalmente? Ela comemora comendo. É verdade, tipo, Dia dos Namorados tu sai pra jantar, Dia dos Pais tu sai pra jantar, Dia das Mães tu faz um churrasco, é sempre envolvendo comida. Mas é uma data que é uma exceção. Tudo bem, né? Não tem problema. Tu pode continuar comemorando assim, a gente comemora assim. Só que quando estão os dois na mesma pegada, tu comemora assim um pouquinho mais regradinho, digamos, né? Menos quantidade, né? Não, dentro da dieta, porque eu acho importante isso também falar que, né, logo no começo, eu sou gaúcho ali, faço churrasco todo final de semana, e eu lembro que eu falei isso logo de cara pro Vitor, e ele adaptou ali a nossa dieta pensando nessas coisas, sem loucura, mas também é óbvio que se tu quer resultado, tu tem que sacrificar algumas coisas, né, e o churrasco tá ali, só que daqui a pouco tu corta um pouco, sei lá, o pão com alho, tu corta uma coisa ou outra e tu vai te adaptando. Inclusive, Vitor, essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Eu sei que é muito difícil, no modo geral, tu conseguir fazer uma projeção, mas num cenário hipotético, assim, uma pessoa que chega na clínica lá pra fazer uma dieta, tu começa a ver resultado em quanto tempo? Eu sei que cada pessoa tem uma história, mas mais ou menos, assim, cara, eu vou procurar o Vitor porque eu preciso de um resultado, sei lá, pro verão, pra daqui a 5 meses. Dá tempo de tu conseguir alguma coisa nesse prazo? Dá. Tem um ditado que acho que foi na faculdade de educação física ainda que eu vi isso, ou se foi algum curso, não lembro, mas a gente fala assim, quanto mais treinado, menos treinável. O que acontece? Se chega aqui um cara pra mim, que já treina há 10 anos musculação, pesado, uma dieta boa, tudo mais, cara, cada 0,5% de melhora pra ele vai ser um resultado muito bom. Porque é um cara que já tá acostumado, já tá muito adaptado, já tá em um condicionamento absurdo. Por outro lado, se eu chego aqui uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, eu sei que no início dela, o boom vai ser muito grande. Uma pessoa que, por exemplo, também já treinava e tá 2 meses parada e tá se alimentando mal, cara, eu olho a pessoa, 2 semanas, ela volta e já me fala, cara, já tô totalmente outra, já mudei tudo. Claro, tem toda uma questão de perde retenção, tua musculatura volta a trabalhar, tudo mais. Mas... cara, existem diferentes casos. E também, principalmente, o quantos por cento a pessoa leva a sério, né? Sim. Tanto o treino quanto a alimentação, quanto o descanso também, que é muito importante. É o que eu sempre falo. Se você vem aqui para mim e sai do consultório e segue 70% do que eu te passei, o seu resultado não vai ser maior que 70%. Sim, se você 100%, eu acredito que vai ser muito melhor. Agora, se você vem pra mim e se fala que seguiu 100% e não mudou nada, aí eu vou falar, cara, tem alguma coisa estranha. Vamos adaptar e não mudou de novo? Tem alguma coisa errada. Então a gente sabe, no fundo a gente sabe quando que tá seguindo, quando que não tá. Sim. Esse exemplo que tu deu de alguma coisa não tá acontecendo é porque provavelmente o cara tá dando migué e não tá fazendo dieta, ou não tá dormindo bem, ou... sei lá, não tá tomando a quantidade necessária de água, né? Até eu sei que essas coisas são meio básicas, mas como aqui a gente fala para um público bem diferente, assim, no sentido bem amplo, seria legal passar, assim, normalmente uma pessoa ela tem que tomar quanto de água por dia, por exemplo? Existe um cálculo ali que fica em torno de 0,30 ml por litro por quilo. O que eu gosto de falar, na verdade, é assim, ó, tirando a primeira urina do seu dia, o resto, todas elas têm que ser transparentes. Tá. Se você tá com um sinal de que você tá bem hidratado, se você não tiver nenhum problema no rim, é claro. Então, tem uma escala de urina que a gente vê de 0 a 10, o quanto que tá amarelado. Cara, se tiver sempre transparente, você tá tomando água legal. Começou a ficar um pouco amarelada, tem que aumentar esse consumo. Tem muita questão também de se a pessoa toma medicamentos, se ela toma suplementos, que podem acabar também
esse padrão. Mas no modo geral, assim, o entendimento geral é que seria de, sei lá, de 30 a 50 ml por quilo, certo? Por quilo que a pessoa tem. Em torno disso. Tá. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra galera, assim, a gente comentou ali no começo que a Kobe é uma empresa que fica em Florianópolis, né? Mas tu consegue, digamos que o cara tá lá em São Paulo e quer fazer um atendimento contigo ou um acompanhamento online. Tu consegue fazer... O treino eu sei que tu até consegue passar, né? O treino de musculação ali de personal eu acho que é um pouco mais tranquilo. Mas tu conseguiria fazer um atendimento online com esse cara mesmo, sem fazer as medições fisicamente, assim? Tu consegue passar uma dieta pro cara e fazer um acompanhamento sem tu ver ele fisicamente? É totalmente possível. A única questão mesmo é que fica sem essa avaliação presencial. Tá. Todo o resto de avaliação de questão de anamnese, que a gente fala, né, que é puxar todos os dados da vida da pessoa, tudo mais, a gente mantém normal. Se é no Brasil, principalmente, a questão da alimentação é mais fácil, porque a gente tem pacientes de outros países que a alimentação, de acordo com a cultura, pode variar muito. Então, tem países que fruta é muito caro, tem países que fruta é muito acessível, então isso varia muito. Mas aí como é que a gente faz? Em relação à avaliação, eu sempre peço questão de fotos ou vídeos com o corpo inteiro, e aí isso acaba por ser o nosso método de avaliação. Sempre padronizar um fundo, uma luz e um tipo de roupa, geralmente mulheres de biquíni ou short top, homens de sunga ou bermuda levantada, e de acordo com isso a gente consegue dar, pelo menos no olho, ter uma noção da composição corporal da pessoa. Entendi. E se precisar daí da pessoa fazer algum tipo de exame, tu também pode ver, vai lá e faz esse exame aqui e me manda, que aí tu consegue avaliar, certo? Exato. Assim como a pessoa pode só procurar um profissional também. Quero fazer uma avaliação física, fazer só uma avaliação física em outro local. Isso também eu posso. Show. Massa, cara. Não, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar depois o Insta aqui na descrição do vídeo e vou repetir ali no primeiro comentário fixado, porque senão o pessoal às vezes esquece de clicar ali em ver mais. E aí pro pessoal que quiser, então, tiver a curiosidade e quiser fazer esse atendimento com o Vitor, fica ali, né? Chama eles eles que eu digo porque é a Kobe, né? Chama eles via Insta ali, troca uma mensagem no inbox e aí já faz a avaliação com o Vitor. E aí, em quanto tempo ali a gente falou que mais ou menos dá um resultado? Depende muito, né? Depende muito de cada um, mas... Vamos lá, Vitor, é promessa, o cara quer ficar shapeado, é o verão, cara. Aí que tá, existe um ponto que nós, nutricionistas, não podemos prometer resultados. Sim, é porque depende da determinação do teu paciente, né, cara? Engraçada. Não, é complicado. Mas fica aí o pitaco pros solteiros, né, já se preparar aí pra arranjar um par, e pra quem já tá no relacionamento, cuidar mais, de preferência junto. Eu acho que principalmente pra quem tá no relacionamento, porque o solteiro meio que não precisa desse toque. O solteiro já tá ligado, ele já tá na busca, tá garimpando, mas... O casal, cara, eu acho lamentável quando tu escuta assim, o cara casou, olha lá como tá gordo. Porra, velho, não faz isso, cara, não faz isso contigo mesmo. Ou a pessoa assim, né, já casei, não preciso mais me cuidar. Me aposentei, aí tá lá segurando a latinha na barriga, assim, apoiando no barrigão ali, vendo futebol. Cara, acontece muito, infelizmente... Se acomoda, né? Se acomoda. E é como vocês falaram, depois termina, depois aí quando sai solteiro, vai correr atrás do prejuízo. Aí quer tudo de volta, né? Aí sai correndo atrás. Vitor, eu queria te agradecer por participar aqui do nosso quadro, né? A gente vai trazer mais dessas entrevistas, inclusive, provavelmente a gente vai convidar o Vitor para voltar aqui, porque na nutrição acho que tem muito assunto pra gente desossar ainda e muita curiosidade para tirar depois com o Vitor. Mais pra perto do verão, provavelmente as dúvidas elas vão se moldando, né, e vão aumentando, porque a galera ainda quer ficar saradeira ali, quer ver o que dá pra fazer. E aí provavelmente a gente vai convidar o Vitor pra voltar aqui no canal. Queria mais uma vez te agradecer, a gente vai deixar o link da Kobe aqui pra galera procurar vocês e conhecer o trabalho, acompanhar lá. E é isso, né? Tu tem mais alguma pergunta pro Vitor ou vamos deixar pra próxima? Vamos deixar pra próxima. Então é isso, gente. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixa aquele comentário, já pode até fazer um comentário se quiser deixar alguma pergunta pro Vitor, a gente vai voltar a chamar ele aqui, e aí a gente lê as perguntas e vai tirando a dúvida com ele depois. Beleza? Perfeito, eu que agradeço. Então, obrigado Marcos, obrigado Joana. Então, fica aí prometido então para pré-verão a gente faz uma nova. Reunir o pessoal e vamos lá.
Fechou. então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.